Vou fazer um vídeo aqui no canal Metal Musicast com uma informação que complementa um outro vídeo lá do canal do Gastão Moreira, o Casar Gastão. Já aviso a vocês que não tem nenhum tipo de divergência com o Gastão, nem discórdia, nada disso. Admiro demais o trabalho do Gastão Moreira, tenho ele como uma referência aqui para o Metal Musicast, respeito demais a história dele, o trabalho atual, não tem nada a ver com qualquer tipo de discórdia. Mas eu assisti um vídeo lá em que eles falam das 10 capas mais feias de grandes bandas, bons álbuns, muitos deles bons álbuns que têm capas que eles consideram feias. E no começo do vídeo, o Gastão Moreira cita o Black Album do Metallica. Tá aqui, ó. Vou mostrar algumas versões que eu tenho dele, ó. Então eu tenho duas versões, né? E o Gastão cita a capa, ele diz que a capa da cobrinha não dá para aceitar, tal, que a banda é grande e o disco é bom, alguma coisa assim. Não lembro literalmente o que o Gastão falou, mas ele diz que o lance da cobrinha é um lance infantil. Então eu quero acrescentar aqui, trazer uma informação que complementa o vídeo do Gastão, explicando qual o fundamento aqui, fundamento histórico e ideológico que os caras do Metallica tinham na época, pelo menos o James Hetfield tinha, e o porquê a cobrinha está aqui, beleza? Vamos trocar essa ideia, fiquem comigo até o final do vídeo, eu tenho certeza que vocês vão encontrar alguma informação interessante aqui, sempre comentando, sempre curtindo aí, se chegarem ao final do vídeo, curtirem, deixem um like e compartilhem muito nos seus grupos, vocês fazem o canal Metal Musicast existir aqui na plataforma, beleza? Então eu vou mostrar para vocês, eu mostrei duas versões que eu tenho do Black Album, tem o box que eu comprei, que eu ganhei, na verdade, de presente na época de lançamento, né? Que eu fui comprar depois, coisa de colecionador, não. Esse aqui é da época em que foi lançado. Tem o livro dentro também. Aqui não vem a cobrinha, vem essa caveirinha punk. E ganhei também de presente, olha só. Tenho sorte, tenho boas pessoas ao meu redor que me presenteiam aqui. Na época em que eu comprei aquela guitarra que vocês estão vendo ali atrás, ó, aquela guitarra que já é o modelo Dave Mustaine, né? Tem alguma ligação com Metallica. E um grande amigo, o Luizão Metal, me deu de presente, quando eu fiz algum aniversário ali, próximo da data em que eu comprei a guitarra, aqui, ó, para vocal e guitarra. Claro que eu só usei no começo, quando eu era estudante de guitarra, depois parei de tocar, mas tá aqui, guardo com muito carinho, porque gosto muito do disco do Metallica. Mas qual é a história da cobrinha? A cobra, eu não sei se o Gastão conhece a história e disse que é infantil porque crê que a ideologia que fundamenta a escolha do Metallica é infantil, ou se o Gastão não conhece, ele é um grande erudito da história do rock, do metal, talvez ele conheça, mas pode ser que passou batido, ele não sabe o que é, e aí ele falou que é cobrinha infantil, porque é uma cobrinha meio mal feita mesmo, né? Ela é feita de uma maneira um pouco rudimentar. No songbook aqui tem a cobrinha toda, até mais aparente. Mas a questão da cobrinha é a seguinte, ela representa a Gadsden Flag. Vocês já ouviram falar da Gadsden Flag? Existe essa bandeira com a cobrinha, tem aquele lema, Don't tread on me, não pise em mim, que não, coincidentemente, é o nome de uma das faixas aqui do Black Album, né? Don't Tread on Me. Aqui é a sexta faixa do Black Album, que é Não Pise em Mim, né? Que começa já com a estrofe. Liberty or Death, tal, alguma coisa do tipo, né? Então, liberdade ou morte. E o que é a tal da Gadsden Flag, né? Ela é o símbolo, hoje é o símbolo dos libertários, dessa ideologia dos libertários. Lá nos Estados Unidos, alguns chamam de alt-right, né, que é direita alternativa, né, alternative right. Ela ficou muito famosa. Então, os jovens libertários hoje curtem muito esse lance de ideologias anti-Estado, anti-taxação, anti-impostos, tributos em geral. E a Gadsden Flag, que tem a cobrinha e o lema Don't Tread on Me, é o símbolo disso. Quem foi o tal do Gadsden? O sujeito se chamava Christopher Gadsden. Ele nasceu lá em 1724, na Carolina do Sul. E lá, naquela época, havia uma sucessão de revoltas contra a metrópole. Os Estados Unidos ainda
colônia contra a coroa britânica. E eles faziam várias leis para taxar cada vez mais a colônia, e saiu uma delas que chamava Lei do Selo, em que era preciso colocar selos nas mercadorias, e isso custava, era um tributo, e os caras sabiam que aquele dinheiro era para financiar o próprio exército da coroa britânica, ou seja, o exército que, segundo os colonos, os moradores da colônia, o exército oprimia eles com o dinheiro que era deles mesmos. Então eles criaram aquela expressão, né? Sem taxação, sem representação, porque eles diziam a coroa britânica não tinha representação nos congressos que os colonos reuniam. Então, como eles tributavam os colonos se eles nem participavam da representatividade política? Tinha todo esse agito ali de resistência, de revolta, e o Christopher Gadsden estava à frente, era um político, vamos dizer assim, um colono muito destacado na luta, até se tornou vice-governador do estado dele, da Carolina do Sul, que ainda não tinha, né, toda a formação dos Estados Unidos e tudo mais. E quando ele faz esse protesto contra a tal lei do selo, ele se destaca muito no primeiro congresso de colonos americanos. Então ele cria essa bandeira da cobra, que tem um significado, né? Tem o lema Don't Tread on Me, não pise em mim, porque diz assim, a cobra fica lá na dela, tenta se esconder, tenta se afastar do ser humano. Mas se ela é pisada, ela reage e vai picar o ser humano, vai atacar. Então, esse é o fundamento da ideia. Olha, os colonos queriam ficar na deles, fundarem ali algumas cidades, construir o que eles queriam construir, e desde que a coroa britânica não os atacasse, eles também não fariam nada. Mas se fossem incomodados, iriam reagir. E o Christopher Gadsden não ficou só no discurso, ele montou grupos armados, ele montou milícias, né, que chamavam Sons of Liberty, Filhos da Liberdade, e por conta disso ele foi preso. Mas antes de ser preso, ele já tinha criado a tal bandeira, a bandeira que hoje se chama Gadsden, leva o sobrenome dele, Gadsden Flag, e o lema Don't Tread on Me. E o Metallica, na época do lançamento do Black Album, ou pouco antes do lançamento do Black Album, quando eles iam compor o que seria o Black Album, eles recebiam muitas críticas por causa das letras do And Justice for All. Tá vendo aqui, ó? Curto pouco Metallica, né? Tá em tudo canto Metallica aqui. Então eles lançaram And Justice for All, repleto de críticas, sobretudo ao sistema judiciário dos Estados Unidos, dizendo que o sistema judiciário era corrupto, era um grande teatro, era fantasioso. Você pega as letras, principalmente a faixa título, né? And Justice for All, tem tudo isso. E eles foram muito criticados por alguns setores mais nacionalistas, mais patrióticos dos Estados Unidos, dizendo que eles estavam viajando o mundo, criticando os Estados Unidos fora do seu território, fora do seu país. E fazendo média, diziam esses críticos, né, com os estrangeiros, mas depois voltavam para casa e queriam vender discos para os americanos. Então eles foram muito criticados por isso. Eles perceberam ali que eles queriam ampliar o público deles, queriam ampliar o mercado, e se eles continuassem com aquele tipo de crítica política e social às estruturas e instituições dos Estados Unidos, eles teriam problemas, porque os críticos nacionalistas, patriotas, até diziam que os Estados Unidos, que o Metallica estava fazendo turnês fora dos Estados Unidos, inclusive às vezes em países que não eram simpáticos aos Estados Unidos na geopolítica, e ali estavam alimentando o inimigo, segundo esses caras diziam na época. Quando o Metallica resolve fazer o Black Album, eles decidem ali com os empresários tal, a não abordar mais esse tipo de críticas aos Estados Unidos. Creio que até hoje, talvez pontualmente, uma ou outra, bem disfarçada, eles nunca mais fizeram isso na medida e com a intensidade que fizeram na época do Justice for All. Mas eles resolveram sinalizar que também eram patriotas, que também estavam com os patriotas dos Estados Unidos. Principalmente porque o James Hetfield demonstra muito em várias das suas entrevistas, em várias das suas posturas pessoais, que compactua com a direita dos Estados Unidos, né? Esse movimento de alt-right, como o nome diz, né? Direita alternativa, esse movimento libertário, ele é identificado com o espectro da direita, né? Nessa discussão
política e filosófica. E o James Hetfield já demonstrou, nas entrelinhas, ou às vezes quase que escancaradamente, ainda mais lá nos anos 90, quando não tinha tanta patrulha ainda, não tinha a cultura do cancelamento, ele falava mais. Agora eles são mais discretos, todos eles, sobretudo o James Hetfield. Então, eles colocaram ali o símbolo da Gadsden Flag. Está aqui, a tal da cobra, a cobrinha, que realmente tem esse desenho um tanto simplório, rudimentar, porque é assim que está na bandeira do Gadsden. Então, meu caro, meu querido Gastão Moreira, complemento aqui um vídeo do canal Casa Gastão, levando essa informação ao vídeo das capas mais feias do metal e do rock. Então, eu repito, eu não sei se o Gastão acha que é feia porque ele conhece a história da ideologia e não compactua com ela, ou se ele desconhece, deixou passar batida essa história toda, mas acha que é um desenho que parece feito num caderno infantil, né? Tá aí mais um vídeo do canal Metal Musicast. Tamo junto. Abraço a todos vocês que ficaram até aqui. Inscrevam-se, comentem, compartilhem. Forte abraço a todos. Valeu. Metal Musicast.